Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para vocês, tá bom? Estamos aqui para mais uma aulinha. Na última aula, nós tivemos aí falando um pouquinho sobre doenças autoimunes, né? A gente viu um pouco sobre o sistema imunológico e como que ele funciona e como que ele, a partir de algum problema, começa a atacar o próprio organismo, né? Levando a algumas doenças. E a gente falou de algumas, como a psoríase, a diabetes mellitus tipo 1, a esclerose múltipla e outras, ok? E nessa semana eu peguei um assunto bem interessante para vocês nessa quarentena. A gente vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros com crianças, tá? Então, como as crianças elas estão ficando mais tempo dentro de casa, né? Não estão indo para a escola ou para a creche. Então, é um assunto bem legal para a gente saber o que fazer nesse momento, né? Então, primeiramente, as crianças, né? Elas estão sujeitas a esses acidentes, né? Elas não têm muita noção do que é o perigo, né? Então, acabam, às vezes, provocando alguns acidentes sem querer. E a gente também não pode pegar a criança e querer impedir, né, que esses acidentes aconteçam colocando ela dentro de uma bolha, né, prendendo a criança. Então, como que a gente vai fazer para não prender a criança, deixar ela livre para brincar e para fazer as coisas e ainda cuidar para que os acidentes não aconteçam, né? Então, esse é um problema muito grande que a gente tem. Então, a gente vai ter algumas medidas que nós temos que tomar para proteger essas crianças desses acidentes dentro de casa, né? Que alguns locais na nossa casa representam aí um perigo eminente, né, para essas crianças. Então, uma coisa que é super indicada é que tanto os professores, né, que isso já é uma lei, mas também as mães e os pais, quando forem ter filhos, fazer um curso de primeiros socorros, tá? Não necessariamente precisa ser um curso gigantesco, pode ser um curso simples, online, só para você ter uma noção de quais cuidados você tem que ter ali para ajudar quando for necessário, né? Quando acontecer algum acidente, tá bom? Então, ó, durante a infância, as crianças elas estão suscetíveis a inúmeras situações que podem originar em sérios acidentes. Então, a gente vê aqui, ó, a criança pode derrubar, né, alguma panela quente que esteja no forno. Como eu falei para vocês, as crianças elas são muito curiosas, então às vezes elas não têm noção do perigo que é aquela situação, né? Dedo na tomada, beleza? Se pendurar em alguns móveis, então tudo isso pode originar alguma fratura, alguma queimadura e etc, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber, né, como que evita esses acidentes. Então, a gente tem que primeiro, antes de saber prestar primeiro socorro, a gente tem que tentar evitar que os acidentes aconteçam, tá? Então, a gente vai prevenir os principais acidentes que acontecem dentro de casa. Então, proteger tomada e instalação elétrica para não ter, né, risco de choque, porque a criança, às vezes, ela coloca o dedinho, né, nos locais e não sabe que ali tem perigo de choque. Colocar grade ou rede de proteção nas janelas, porque a criança, ela é curiosa, né, e sobe nas coisas e às vezes pode até vir a cair desse local. Colocar tapete antiderrapante, ou se não for possível, tirar os tapetes, né? Porque isso provoca queda. E aí essa questão do tapete, ela vale tanto para criança quanto para idoso, né? Deixar os objetos pontiagudos fora do alcance das crianças, assim como os produtos químicos, tá bom? Proteger a quina dos móveis. Então, quando a gente vai ter um filho, né? A gente tem que pensar em tudo isso e readaptar a casa para receber essa criança. Tá? Então, a gente tem que antes da criança vir para casa, né, a gente já tem que ter feito todas essas adequações, tá bom? Não permitir que as crianças com menos de 6 anos durmam em beliches, né, porque tem muito risco de queda, né, da cama. E panelas, elas devem ficar voltadas com o cabo para dentro do fogão, né, para evitar que a criança puxe aí essa panela, tá bom? Então, a gente vai tentar evitar ao máximo que esses acidentes aconteçam, tá bom? Então, readequando toda a casa para que eles não aconteçam. Mas, se eles acontecerem, né, a gente tem que saber como estar agindo naquele momento para dar a melhor prestação de serviço e de primeiros socorros para essa criança.
primeiro de tudo, a gente sempre tem que ter um kit de primeiros socorros em casa, tá? É super importante uma casa com criança, tá? Que tenha sempre um kit de primeiros socorros. E aí a gente já teve uma aulinha, né? Falando sobre kits e o que tem que ter nele, tá? Então, basicamente, você tem que ter um kit bem guardado, né? Tem que estar sempre verificando se está tudo dentro do prazo de validade, se está tudo arrumadinho, se não tem produto vencido, se está faltando algum medicamento. Então, o que basicamente eu tenho que ter dentro dessa caixa de primeiro socorro? Tem que ter gaze, algodão, soro fisiológico, atadura, né? Para prestar ali aqueles primeiros socorros. Posso ter também band-aid, micropóreo, esparadrapo e alguns medicamentos necessários, né? Medicamentos com isenção de prescrição, né? Aqueles que não precisam de prescrição para comprar. Então, dipirona, ibuprofeno, né? Esses medicamentos que, quando acontece alguma coisa com a criança, eu posso dar ali sem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou ter que ter aí algumas coisas para prestar o primeiro socorro para essa criança até a chegada, né, no atendimento médico. Então, antisséptico, todas essas coisas, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre isso, tem uma aula antiga que eu dei para vocês sobre kit de primeiro socorro, tá bom? Eu tenho o meu kit de primeiro socorro, né? Eu preciso saber como utilizar ele nas diferentes intercorrências que pode acontecer com essa criança, né? Nos diferentes acidentes. Então, deixa eu colocar aqui. Primeiro de tudo é a queimadura, tá? A queimadura ela é uma intercorrência super comum em casa com criança, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar do número do SAMU, que é 192, tá? Para quem você precisa ligar quando acontecer algum problema. A queimadura ela tem diferentes causas e diferentes níveis. Eu também já dei uma aula para vocês aqui sobre queimadura. Então, eu não vou adentrar muito em queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau e essas coisas, tá bom? A gente já teve uma aulinha aí sobre isso, falando dos tipos de queimadura. Mas, existem algumas diferenças que vocês precisam saber. Por exemplo, eu tenho diferentes tipos de queimadura. Podem ser as térmicas causadas por calor ou por frio, as queimaduras escaldantes, tá bom? Que acontece quando é jogado algum líquido muito quente. E as queimaduras elétricas, que são as que mais acontecem com as crianças, ok? As queimaduras térmicas, elas podem acontecer, por exemplo, quando a criança fica muito tempo exposta ao sol, tá? Na piscina ou na praia. Ou quando ela coloca a mão, né, no forno quente, ou no ferro de passar quente, ou em algum local, ok? Professora, quando que eu tenho que levar essa criança para o médico, tá? Galera, se a queimadura ela for pequena, você pode tratar em casa, tá bom? Mas se ela for grande, você corre para o médico para poder tratar com o médico, beleza? O que é uma queimadura pequena? É uma queimadura menor do que a mão da criança. Então, vamos supor, tem uma criança de 1 aninho, a mão dela é desse tamanho. Então, se a queimadura for menor que isso, e for uma queimadura leve, né? Não tiver necrosado, tiver preto, for uma queimadura tranquila, você pode tratar em casa com o seu kit de primeiro socorro. Mas, se for uma queimadura maior do que a mão da criança, e tiver assim com bolhas, né? Aí você procura um atendimento médico, até para aliviar um pouco da dor da criança também, tá bom? Então, queimadura térmica pequena, quando a criança encosta o dedinho em alguma coisa quente, né? Ou a mão, mas, ou ficou muito tempo exposto ao sol, mas é uma queimadura leve, pequena, você vai colocar em água corrente de 15 a 20 minutos, tá? Por que água corrente? Ela vai aliviar um pouco da dor da queimadura, tá bom, galera? Assim, dor de queimadura é uma dor muito difícil de sarar. Você pode dar dipirona, pode dar algum medicamento para dor, mas às vezes isso não adianta, tá? Então, assim, a água corrente, ela ajuda ali naquela dor no momento. Nunca use água fria, tá bom? E outra coisa, nunca coloque a criança inteira debaixo do chuveiro frio, porque isso pode dar um choque de temperatura muito grande no corpo da criança, né? E ela entrar em choque, tá bom? Então, só o local onde foi queimado mesmo que você vai colocar em água corrente, beleza? Você pode cobrir a lesão com gaze úmida no momento, porque a gaze úmida ali, ela vai
diminuir a dor, tá? Mas só no momento. Você não vai deixar a gaze úmida a semana inteira, beleza? A ferida da queimadura, ela é uma ferida que ela precisa ficar livre para poder respirar e poder sarar, tá? Você nunca vai deixar um curativo em cima da queimadura durante dias, tá? Essa gaze úmida que a gente coloca por cima é só na hora da lesão para a criança sentir menos dor, tá bom? E não aplicar pomada, café, açúcar, pasta de dente, todas aquelas coisas que a gente falou na última aula de queimadura, tá? Não deve colocar, beleza? Se a criança, mesmo assim, continuar sentindo muita dor, é uma queimadura um pouco mais extensa, procura um médico que ele vai te passar o medicamento correto, tá bom? Queimaduras escaldantes são aquelas que acontecem, né, quando a criança puxa alguma coisa do fogo e aí cai muito líquido quente ou água, ou óleo, ou qualquer coisa, né, quente em cima da criança. Nesse momento, não tem muita coisa a ser feita, tá, galera? Porque provavelmente vai ter uma queimadura de grande extensão nessa criança, né? Vai queimar muito o corpinho dela. Por exemplo, esse daqui, ó, tá vendo? Essa fotinha é de uma queimadura escaldante. Essa criança caiu algo, um líquido quente, né, sobre ela. Então, você vai ligar imediatamente para o SAMU, ou vai, né, levar essa criança até o hospital, e você pode jogar água corrente sobre o corpinho dela para aliviar a dor, tá? A água corrente nesses dois momentos é só para aliviar a dor, tá bom? E queimaduras elétricas, quando a criança coloca o dedo, né, num fio desencapado ou na tomada mesmo. Primeira coisa é não encostar na criança enquanto ela ainda está tomando choque, né? Porque ao invés de ajudar, vai piorar a situação, porque você também vai tomar o choque, ok? Então, primeiro de tudo é desligar a rede elétrica, ok? E depois a prestação de primeiros socorros é encaminhar aí para o médico, tá? Se essa criança ficou inconsciente, ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e aí vai ser outro primeiro socorro, né? A gente vai começar a ressuscitação cardiopulmonar. Mas se foi mais leve, né, essa queimadura, a gente vai encaminhar para o hospital mesmo, ok? Próximo, mordida de animal, né? É super comum a criança, ela não tem muita noção de que alguns animais, né, alguns cachorros e outros animais, eles são perigosos, né? E podem vir a morder. Eles acham fofinho, querem passar a mão. E nessa coisa de passar a mão, às vezes ele é mordido, né? E também outros animais, né? A criança não tem noção do que é o animal que pode pegar e o que é o animal que não pode. Então, a criança às vezes quer pegar um escorpião na mão, ou às vezes quer pegar um sapo venenoso na mão, né? Então, tem que ficar sempre de olho, beleza? O que eu vou fazer caso a minha criança seja mordida por qualquer tipo de animal? Primeiro de tudo, eu vou lavar a área que foi mordida com água e sabão, tá bom? Para tentar limpar ali o local. Você pode manter uma compressa com pano limpo, tá bom? Sempre limpo. E, se possível, você leva um animal. Por exemplo, cachorro não, né? Cachorro a gente vai levar e vai falar que é um cachorro. Mas se é um escorpião, se é uma cobra, se é algum outro bicho, a gente tenta levar o animal junto, né? Para saber exatamente qual o tratamento que deve ser feito, tá bom? E aí levar imediatamente para o pronto-socorro, tá? Na questão do cachorro, se foi um cachorro que mordeu, a gente tem que saber, né, se ele foi vacinado ou não, tá bom? Pra gente ver aí a possibilidade, né, de tomar a vacina contra a raiva, beleza? Então, mordida de animal, lavar o local com água e sabão, tá? Se possível, pegar o animal que mordeu essa criança e levar para o hospital para poder tomar o medicamento necessário, né? Ou o antídoto contra a cobra, contra o escorpião, ou a vacinação mesmo aí contra a raiva, beleza? Em caso de cortes, né, é super comum a criança se cortar com coisas pequenas, às vezes até com brinquedo, ou mesmo com objetos de cozinha, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou comprimir o local com pano limpo, até o sangue parar. Se for um corte pequeno, vai parar rápido, né? Eu posso até colocar um band-aid. Agora, se for um sangramento mais grave, né? Se foi um corte mais grave, está sangrando muito, aí eu faço essa compressão com o pano. Se essa compressão não for suficiente, vamos supor que foi um corte muito grave e essa criança rompeu uma artéria, né? O pano ele não vai adiantar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um torniquete, que a gente chama, tá? Ou uma compressão indireta. Torniquete é o último caso, né? Antes a gente vai fazer uma compressão indireta.
Então, vamos supor que a criança cortou aqui, ok? Cortou uma artéria, está jorrando sangue. Quando eu coloco o pano, não adianta nada, porque o pano absorve esse sangue. Eu vou fazer o quê? Uma compressão antes do meu machucado, ok? Eu vou comprimir aqui e vou apertar forte para cortar a circulação sanguínea e parar de jorrar esse sangue e correr para o hospital, porque essa hemorragia pode levar, né, a uma parada cardiorrespiratória e precisa de atendimento, ok? Então, essas são as duas coisas que eu preciso fazer em caso de corte. Se for um pequenininho, é só estancar o sangue, limpar e colocar um band-aid. Se for um pouco maior, mas eu conseguir estancar com o pano, beleza, tá? Até levar ao atendimento médico, às vezes para fazer um ponto, né? Uma sutura. E se for muito grande e for arterial, que é aquele que a gente não consegue estancar com o pano, a gente faz a compressão indireta, tá? Que é antes do local do ferimento, beleza? Se for um corte, por exemplo, sujo, né? Vamos supor que ele se cortou com alguma coisa, estava brincando no meio da rua e se cortou com alguma coisa, a gente pede para lavar, né? Mas assim, só se for um corte pequeno, né? Você está em casa, é um corte pequeno e tal. Agora, se for arterial, faz a compressão e corre para o médico para poder suturar esse local, né? Para não ter risco aí de hemorragia e evoluir para choque, tá bom? Deixa eu colocar aqui para baixo no rosto. Próxima coisa que pode acontecer, né, super comum com as crianças, são as fraturas, né? A criança gosta de subir nas coisas e às vezes cai e se machuca, tá? Subir em árvores, subir em móveis, beleza? Então, a única maneira de eu saber que realmente foi fraturado, quando não é uma fratura exposta, né? Porque fratura exposta você vê de longe que fraturou. Mas quando é uma fratura interna, a única possibilidade de eu ter certeza que foi uma fratura é com raio-x, tá? Então, vamos supor que a criança ela caiu do sofá ou do rack, né, da televisão, e machucou a perna. Duas coisas. Ou essa criança ela não vai conseguir mexer essa perna mais, e aí a gente sabe que fraturou, porque ela não consegue colocar o pé no chão mais, e aí a gente leva para o hospital, não tem muito o que fazer, tá bom? Ou essa criança ela consegue colocar o pé no chão. Se essa criança ela consegue colocar o pé no chão ainda, consegue andar, eu vou colocar gelo no local, ok? Porque ajuda aí, né, na vasoconstrição, tá? Vou colocar gelo e vou verificar o hematoma, né? Se vai ficando vermelho, se vai criando aquele roxo, tá bom? E vamos ver, vamos acompanhar. Então você vai colocando gelo e vai acompanhando, ver se vai ficar vermelho e se vai ficar inchado. Se ficar muito vermelho e inchado, a gente leva para o hospital, ok? Agora, se melhorar com o tempo, provavelmente foi só uma torção. O pé ele torceu, mas não quebrou, tá tudo normal, ok? Então, se foi uma fratura interna, duas possibilidades. Se a criança não está colocando o pé no chão, corre para o hospital, tá? Agora, se a criança consegue movimentar esse membro, coloca gelo e espera. Se melhorar, ok. Se não melhorar, se tiver hematoma, né, ou roxo, e começar a inchar, a gente leva para o hospital, ok? Lembrando sempre que a gente tem que evitar ao máximo ir para o hospital por ocasiões desnecessárias, né? Então, se a criança ela consegue movimentar o membro, não está roxo, não está inchado, espera um pouquinho para ver se melhora, tá bom? Se foi uma fratura, realmente fratura, né? Você vê que o membro ele está torto, ou é uma fratura exposta, ou o membro está mole, né? Você vai, antes de levar para o hospital, ou de ligar, ou antes do SAMU chegar, desculpa, você vai ter que imobilizar esse membro, porque imagina comigo, um membro fraturado balançando de casa até o hospital. Isso causa mais lesão ainda naquele local. Os ossos eles vão se lesionando cada vez mais. Então a gente vai o quê? Imobilizar essa fratura. Como, galera? Do jeito que você conseguir, com o que você conseguir. Só para o membro não mexer até chegar no hospital. Se alguém quiser ficar segurando o braço ou a perna até chegar no hospital, beleza, ok? Se for uma fratura externa, normalmente ela vem acompanhada de muito sangramento, tá? Porque a fratura externa ela vai romper ali, né, os vasos sanguíneos e tal. Você vai ter que passar um pano limpo, sempre limpo, porque se você colocar um pano sujo, o risco de infecção é muito grande. Então, sempre, toda vez, vai ser um pano limpo ali, tá? Em volta dessa fratura exposta, até chegar no hospital.
nunca, jamais pegue a fratura exposta e tente colocar no lugar de volta, tá? Isso é muito perigoso. Se for fratura exposta, deixa do jeito que tá, só apoia o local e leva para o hospital, tá bom? Próximo, né? Crianças que fazem aspiração, né? Se engasgam. Então, crianças muito pequenas, é muito comum se engasgar com leite. E crianças maiores com alguns objetos, né? Brinquedos, chiclete, bala e outras coisas. Existem dois métodos, ok? Quando é bebê que cabe no seu braço, tá? Como que eu vou saber qual manobra fazer, professora? Se a criança cabe no seu braço, né? Você consegue apoiar ela no braço. Você vai fazer a tapotagem, que é isso aqui, ó. A tapotagem, você vai apoiar o bebê de cabeça para baixo na sua mão e vai dar tapinhas com a mão assim, ó, em concha, tá? Nas costas dela, empurrando o objeto para frente. Agora, se a criança ela já é maior, você não consegue fazer esse movimento, ela não fica apoiada na sua mão, né? Você vai fazer a manobra de Heimlich, que é essa manobra aqui que você vai ficar por trás da criança e vai pegar uma mão fechada, uma mão aberta e vai empurrar aqui, né, na altura das costelas, embaixo, entre o umbigo e o início da costela, tá? E aí você vai apertando até a criança desengasgar, beleza? Se você não conseguir desengasgar a criança, com leite é mais fácil, com a tapotagem o leite é tranquilo. Mas se for um objeto e você não conseguiu desobstruir essa via, a criança ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E aí você vai ter que fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, uma reanimação cardiopulmonar. E ela muda de adulto, criança e bebê, tá bom? No adulto, como a gente aprende, como eu ensino para vocês na aula, é as duas mãos entrelaçadas, né, no meio do peito, e eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. Então, eu vou comprimir 30 vezes o tórax, né, aqui no peito, dessa forma, tá bom? E depois eu vou fazer 2 respirações boca a boca. Isso, galera, eu tô falando porque eu tô falando de família, né, de criança e de família. Quando é um desconhecido, a gente não faz mais a respiração boca a boca pelo risco de infecção, tá? Então, adultos são 30 respirações para 2 ventilações. Se for um estranho, você vai fazer 100 compressões por minuto direto, sem ventilação, tá? Se for uma criança, tá bom? Acima de 2 anos, assim, você vai fazer com uma mão só, tá bom? Para não quebrar as costelas da criança, com uma mão só, sobre o peito, entre os mamilos, você vai comprimir 15 vezes e fazer 2 ventilações. Comprime 15 vezes, 2 ventilações. Agora, se for um bebê, você vai fazer com os dedos, igual tá nessa imagem aqui. Pode ser com 2 dedinhos assim, ok? Ou pode ser assim, se você conseguir abraçar a criança. Então, ó, tem que ser uma criança pequena, tá vendo? Só pode ser desse tamanho. Se a criança é maior que isso, você vai fazer com esses 2 dedos, tá? E você vai deixar seus 2 dedos assim, né? Para os dedos ficarem certinhos, tá vendo? E você vai apertar fazendo 3 compressões e uma ventilação. Então, comprime 3 vezes, ventile. 3 vezes, ventile, tá bom? E isso aí você vai fazer até a chegada do socorro ou até a criança voltar com o pulso. Então, você vai verificar o pulso dela aqui no pescoço. Se o pulso voltou, você pode parar de fazer a manobra, tá bom? Se não, você vai fazer essa manobra até a chegada do socorro, beleza? Lembrando que essa manobra ela sempre tem que ser realizada em cima de uma superfície dura, tá? Nunca em cima de cama, de sofá ou no colo. A criança ela tem que estar apoiada numa superfície dura, tá bom? E ingestão de produto químico, que também pode acontecer com as crianças, elas são curiosas e às vezes elas não sabem, né, que isso daqui é um produto químico. Muitas pessoas guardam dentro de garrafa PET, a criança às vezes acha que é suco e vai mexer, tá? O que eu vou fazer quando a minha filha tomar algum produto químico, professora? Galera, corre para o hospital. É a única coisa que se deve fazer. Você não deve induzir o vômito, não deve dar leite, não deve dar água, não deve dar nenhum medicamento. Você só pega e leva para o hospital. E, se possível, se você não levar o produto químico ou saber o nome do produto químico que a criança tomou, tá bom? Para você falar para o médico, porque é necessária uma lavagem gastrointestinal nessa criança, tá bom? Por que eu não posso estimular o vômito? Porque a criança, quando vomita, se foi um produto químico que ele é corrosivo, tipo soda cáustica ou alguma outra coisa,
ele vai voltar corroendo o esôfago. Então, vai machucar mais ainda do que já machucou. Tá? Então, você vai piorar o quadro da criança. Por que eu não posso dar leite ou água, professor? Todo mundo fala para dar leite. O leite ou a água, eles vão diluir o produto químico e vai deixar mais fácil para o organismo absorver o produto químico, tá? Então, não se deve dar leite e nem água para essa criança, tá? A criança ela tem que ser encaminhada para o atendimento médico para fazer uma lavagem gastrointestinal ou uma administração de cartão ativado quando necessário, e aí o médico vai saber o que fazer, ok? Então, essa foi a nossa aulinha de primeiros socorros com crianças, tá bom? É uma aulinha bem básica, só para vocês terem noção do que fazer quando essas coisas acontecerem, tá? Eu indico super que mães e pais que têm filhos procurem no YouTube mesmo, ou algum curso de primeiros socorros para fazer, tá? Para você saber prestar primeiros socorros para o seu filho. Então, a gente viu o que fazer em caso de fratura, em caso de engasgo, em caso de aspiração de produtos químicos, de corte, de mordida de animal, de queimadura, que são coisas que podem acontecer. Então, primeiro de tudo, a gente evita que eles aconteçam, mas se acontecer, a gente tem que saber prestar os primeiros socorros, ok? Então, depois que assistir esse vídeo, tem os exercícios aqui embaixo para vocês fazerem. Um beijo e até a próxima aula.